pessoal, estamos aqui para mais um podcast por comunidade. Eu me chamo Thaís, aprendiz do Instituto Adamar. Eu me chamo Gustavo e também sou aprendiz aqui do Instituto Adamar. E hoje viemos falar um pouco sobre a campanha do Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental. Estamos aqui com a Thaísa, tudo bem? Você pode se apresentar pra gente? Claro, meu nome é Thaísa Sarge, eu sou analista de remuneração e benefícios aqui na Adamar Brasil e estou no último ano de psicologia na Unifil. E a gente queria saber um pouco da importância da campanha do Janeiro Branco. Tem gente que ainda nem conhece, nunca nem ouviu falar. É um assunto muito importante, né? Então, a campanha do Janeiro Branco ela vem para chamar a atenção das pessoas com o cuidado da saúde mental. Então, a gente tem que pensar que nós, seres humanos, somos biopsicossociais. O que isso quer dizer, né? Essa palavra. Bio, que a gente tem a parte do nosso corpo, então são cuidados que a gente tem que ter com a parte biológica nossa. Então, fazer exames, atividade física, alimentação saudável para a gente cuidar do nosso corpo. Tem a parte do ser humano que é psico, ou seja, né, é parte de saúde mental, que é o que o Janeiro Branco ela vem para chamar a atenção, trazer luz essa parte de cuidado com a nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. E o social é o quanto a gente interage com a comunidade na qual a gente está presente. Né? A comunidade que eu falo é familiar, nossos amigos, qual é a qualidade das nossas relações. Então, o ser humano ele é formado por essas três vertentes, né? E aí, quando a gente fala de Janeiro Branco, outra coisa também que vem muito forte é quebrar alguns mitos da saúde mental. Então, terapia pra louco, eu não preciso de terapia porque eu sou muito forte, eu não sou tão fraco, eu não preciso disso. E eu vou sair com um amigo e já vou desabafar, isso já é terapia. E na verdade não, né? Então quando você vai pra terapia, você necessariamente não precisa ter uma psicopatologia, né? Uma doença mental. Na verdade, a terapia ela vem para te ajudar a lidar com questões do seu dia a dia que muitas vezes, por algum histórico, né? Ninguém é perfeito. Então, assim, por alguma demanda que você tem, às vezes você vai ter algum desafio e não vai saber enfrentar de uma forma muito saudável. E a terapia vem para te ajudar nisso. E aí, Janeiro Branco tem um mês específico, mas a gente tem que pensar que é o ano todo que a gente tem que se cuidar. Então, na verdade, é toda semana, né? Terapia é toda semana que a gente tem que fazer, se cuidar, para cuidar da nossa saúde mental. Porque quando vem alguma questão que a gente não planejou e que a gente não sabe lidar muito bem, quando a gente está em dia com a terapia, a gente está bem com a gente mesmo, a gente sabe lidar de uma forma melhor, porque desafios, adversidades acontecem, né, todos os dias e muitas vezes a gente não está preparado. E essa questão de não estar preparado, a gente achar que a gente controla muita coisa, eu acho que a pandemia trouxe trouxe essa realidade, foi um tapa da nossa cara, né? Porque até então a gente achava que ia ficar 15 dias em casa, aí depois foi para 40 dias, de 40 foi para 3 meses, de 3 meses a gente ficou 2 anos vivendo na pandemia. E eu acho que a pandemia ela trouxe muito essa questão de quanto, na verdade, todo mundo é frágil, né? E quanto que a gente acha que controla muitas coisas e a gente não controla nada. E até trouxe alguns números aqui para falar sobre isso, da pesquisa da USP, que a gente tem no Brasil 63% das pessoas são ansiosas e 57% são pessoas com depressão. Então, se você olhar, isso são dados antes da pandemia. Imagina o quanto que a pandemia agravou isso, né? Aí aumentou os casos de suicídio, pessoas que procuraram ajuda de psiquiatra, psicólogo, porque lá atrás a gente já vinha com essa demanda, né? Se você olhar, mais da metade da população com depressão ou ansiedade e não foi se cuidando por causa de muitos mitos que ainda se tem da saúde mental. Aí a pandemia foi lá e deu um tapa na cara e quebrou a perna de todo mundo, na verdade. Então, assim, não teve ninguém que passou ileso pela pandemia, ou porque perdeu alguém, ou porque ficou dentro de casa e aí, né, faltou relações, vamos dizer assim, ou porque muitas vezes você tá em casa, você tá com teu marido e às vezes você já tinha problema conjugal, a pandemia só agravou isso, você teve que ficar com seus filhos. Então, assim, por isso que é tão importante cuidar da saúde mental, né? E aí tem outro dado aqui também que fala sobre a questão
Lógico, isso é algo muito pequeno perto do cuidado que você tem que ter consigo mesmo. Mas para a economia, por exemplo, estima-se que a saúde mental ela tem um impacto negativo de $1 trilhão. Por quê? Muitas pessoas acabam ficando na idade dos 20 até os 40, 50, que a pessoa tem para trabalhar, né, o período de trabalho. A pessoa com questões psicopatológicas ficam incapazes de trabalhar, né? Então a economia também tem essa perda. Só que, lembrando, a perda maior é para a pessoa, né? Então, sofrer calado, não procurar ajuda, ter esse preconceito com a terapia ou saúde mental é prejudicial para você mesmo, né? Então tem que pensar muito nisso. E por que janeiro foi o mês escolhido para essa campanha? Vamos pensar. Em janeiro não é um momento que você começa a refletir sobre o ano. Normalmente, vou começar a dieta. Mudar a minha vida inteira agora. Vou mudar minha vida. Nossa, o ano anterior foi péssimo. Não, esse ano vai ser bom. Então eu vou fazer as minhas metas, né? Então eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou fazer atividade física. Vai ser um ano diferente. Então, por ser um ano um mês culturalmente que as pessoas elas têm para refletir sobre a vida, então foi colocado o janeiro, né, branco por causa da analogia branco por mais essa parte de mais de tranquilidade. Então o janeiro o mês foi escolhido por isso, por ser um momento de reflexão das pessoas. Então é uma oportunidade das pessoas se olharem, ter essa introspecção maior e pensar na vida delas, né? E o que significa saúde mental? A gente escuta palavras bonitinhas, mas não sabe o significado por trás. Tá. Quando a gente pensa em saúde mental, muitas vezes a gente sempre associa uma doença mental. E na verdade, existem, né, as doenças mentais, né, muitas vezes você precisa ir para um profissional e aí não tem o psicólogo, tem o psiquiatra também, né? Muitas vezes quando você tem uma psicopatologia, você precisa da medicação e tem a terapia. Então os dois associados aumentam muito, minimizam muito os sintomas se você tem uma psicopatologia. Mas terapia não é só para quem tem alguma psicopatologia, alguma doença mental. É aquilo que eu falei um pouco, né? Muitas vezes a gente tem algumas questões na nossa vida que a gente não está preparado. A morte de alguém, a separação, às vezes você está casada, sei lá, 10 anos e aí vem uma separação que você não estava preparada, o falecimento, né, de alguma pessoa muito próxima sua, alguma doença sua mesmo, né? A gente teve recentemente as campanhas de Outubro Rosa e Câncer de Próstata, Novembro Azul. Então, às vezes você vai enfrentar algo que você não imaginava, você não acha que tá preparado, mas na hora que acontece não tá. Então, a terapia ela vem pra... Na verdade, a terapia ela não é tem a questão, né? Tem a prevenção e quando você remedia algo. A terapia ela é uma prevenção. Então, você faz ao longo do tempo, você vai cuidando da sua saúde mental, para que quando acontecer alguma coisa que você vai enfrentar no seu dia, né, no seu dia a dia, que vai ser algo inesperado ou não, você saiba lidar melhor. E aí que vai ter reflexo para você. É sempre lembrando que a saúde mental, ela tem que trazer esse benefício para você. Né? Ou até mesmo coisas do passado, né, que pode influenciar o nosso dia a dia. Exato, e muitas vezes a gente acha que a gente esqueceu, ou acha que a gente lidou com isso bem, fala, não, isso aí eu já esqueci, né, mas muitas vezes quando vem à tona, a gente fica remoendo aquilo, a gente fica pensando naquilo, e alguns pensamentos levam essas emoções disfuncionais e que vai causar algum prejuízo pra gente. Então, cuidar da saúde mental é nesse sentido. E quais hábitos podemos adotar para melhorar a saúde mental? Vamos voltar lá de novo. Biopsicossocial. Então, quando a gente fala que o ser humano ele é biopsicossocial, a gente precisa se olhar como integral. Não adianta eu cuidar só de uma parte e esquecer da outra. Mas também eu não preciso tirar 10 em tudo, né? Muitas vezes a gente fala, não, eu vou melhorar minha alimentação, só que aí a pessoa não faz atividade física,
né? Então, precisa ter um equilíbrio. Então, quando a gente fala de hábitos mais saudáveis, a gente tem que ter alimentação saudável, né? Comer de vez em quando é errado, não tem problema, né? Um dia ou outro. Mas, na maioria das vezes, nossa alimentação ela tem que ser mais saudável, verduras, frutas, comida de verdade, que a gente fala. Atividade física, então a atividade física contribui muito para a saúde mental, porque você libera hormônios, né, de bem-estar, então a atividade física ela faz bem para a saúde mental. Terapia, né, e aí lembrando, muitas vezes a gente fala, terapia é cara, né, terapia não tem acesso à terapia. Terapeuta, que é isso? Primeiro, ninguém precisa saber que você faz terapia, você não precisa falar para ninguém que você faz terapia. Segundo, aqui em Londrina, eu não sei como que é em outras cidades, mas aqui em Londrina tem as universidades. Nas universidades tem as clínicas escolas. Então, se você não tem condições de pagar um terapeuta particular, você pode procurar as clínicas dessas faculdades, fazer uma triagem e aí os alunos do 4º e do 5º ano vão poder te atender. E aí o terapeuta, ele, né, o aluno que estiver te atendendo, ele vai ver se você, pelas suas condições financeiras, se ele pode cobrar um valor simbólico, que a gente fala que é um valor social, ou você vai ser isento de pagar aquele valor da terapia. Então imagine você ter a possibilidade, dependendo da sua renda, da sua condição financeira, seu histórico, você não pagar para fazer terapia e ter acesso a uma vez por semana terapia ali com alunos da universidade que tem supervisões com professores renomados. Então, não é muita desculpa, sabe? Então, tem as possibilidades, eu já deixo aí aberto para quem estiver ouvindo e querer procurar terapia, não procurou até agora por questão financeira, né? Já deixo aí a possibilidade de ir até a Unifil, eu faço Unifil, então de ir até a universidade. O ano que vem a gente volta no fim do ano, no fim de janeiro, desculpa. E aí os alunos começam a fazer as triagens para já fazer os atendimentos. Então, terapia, alimentação saudável, atividade física, que mais? Cuidar da espiritualidade. E aí quando eu falo espiritualidade é para qual não é só religião, mas é cuidar, né, da sua conexão mesmo com a parte de acreditar nas coisas que você acredita. Isso é muito particular. Eu acho que é um pouco disso, sabe? E do social, qual é a qualidade das relações que você tem. Então a gente está no fim do ano, Natal, né? Qual é a qualidade que você tem nas suas relações com a sua família, com seus amigos? E aí muitas vezes algum relacionamento aí tá um pouco desequilibrado, a terapia ela vem para ajudar. Então é nesse sentido, pensar no ser humano como integral, né? Bio, psíquico, social, cuidar do corpo, da mente e das emoções e da sua parte social. Eu acho que tem muitos mitos também que atrapalham a pessoa ir procurar ajuda, né? Sim. Tem muitos mitos, mas eu sou forte, eu não preciso, eu não tô doente. E às vezes vem alguma coisa que a pessoa não espera, a pandemia mesmo mostrou isso. E é complicado mesmo, a sociedade mesmo coloca esse mito, né? E principalmente pra homem. Homem não pode chorar. Homem não pode chorar, segura o choro. E isso, gente, são emoções. Então, quando a gente lida com o ser humano, a gente lida com as emoções, né? Então, chorar faz parte, ficar triste faz parte. E a gente precisa ficar triste, a gente precisa chorar. Porque senão a gente acumula e uma hora explode. Imagina uma panela de pressão. Que a gente vai, aguenta, uma hora explode. Entendeu? E aí, a hora que você explodir, você não sabe se você vai sair machucado. Normalmente, a pessoa sai machucada, você não sabe em quem você vai respingar água quente, né? Então, quem você vai machucar. E aí, né? Então, assim, é nesse sentido mesmo. É ser preventivo. Saúde mental é preventivo. Por isso que, quando você faz terapia, você faz toda semana. Entendeu? Por que eu faço toda semana? Às vezes eu tô super bem, mas fala, deixa vir, né, o que você tem na sua mente, o que vem de pensamentos, porque muitas vezes alguma coisinha que você fala, isso aqui não é nada, é tudo. E aí o terapeuta, que
te ajudar a conduzir isso da melhor forma. Mas lembrando que na terapia, não é o terapeuta que tem as respostas. Quem vai dar o direcionamento, quem vai conduzir a sessão é você. Quem tá ali procurando ajuda. O profissional ele só vai manejar. E como tratar esse assunto com as crianças e os adolescentes, assim? Acho que as escolas não tratam muito esse assunto. Como funciona? Pra gente falar da criança, a gente precisa falar da saúde mental dos cuidadores, né? Então, porque a criança, ela vai refletir o quê? Comportamento dos cuidadores dela. Quando eu falo cuidador, é pai, mãe, avó, é quem é responsável pelaquela criança. E nós, na verdade, muitas vezes a gente usa o autoritarismo, né? Mas, na verdade, o adulto, ele é o mediador entre a criança e a experiência que a criança ela tem comum. Então, a gente nós somos os mediadores. Eu vou falar nós porque eu sou mãe, então eu que vou ali ajudar o meu filho a compreender o mundo. Eu que vou apresentar o mundo para aquela criança. Então, eu sou responsável por ser um exemplo para aquela criança, para o meu filho, por exemplo. Então, para eu fazer esse movimento, eu preciso estar bem, né? Não é tudo que eu vou resolver, né? Conseguir resolver antes de engravidar, mas se eu estiver bem e lidar com os desafios do dia a dia, a maternidade, a paternidade, e aí, independente quem é que faz essa figura da maternidade e da paternidade, vai ser mais leve. Por quê? Gente, aí agora falando como mulher, pai, eu vou entrar no papel da figura do pai, mas da figura da mãe, da figura materna. Ser mulher já é uma barra, vamos dizer assim, que a gente tem vários medos, né? Quando você engravida, já é outros medos piores ainda. Aí quando você é mãe, o julgamento que a sociedade tem é muito grande. Então se você não estiver bem para barrar isso, e não deixar isso respingar no seu filho, né? Isso vai contribuir para que ele tenha uma regulação emocional maior, que você tenha essa regulação emocional. Então, se cuidar é cuidar do seu filho. Tem até uma analogia, né? Que faz quando você entra no avião, o que a aeromoça fala? Se em caso de turbulência, coloque a máscara primeiro em você e depois nas pessoas que vão precisar da sua ajuda. Ou seja, na maternidade e na paternidade, primeiro se cuida. Porque se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos. Entendeu? Às vezes você tá desesperado, você vai tentar colocar a máscara no seu filho, né? Vou fazer uma reflexão, uma analogia. Aí você não coloca, aí acontece alguma coisa com você. Quem que vai cuidar do seu filho depois? Então você precisa se cuidar, você precisa estar bem para aí sim poder cuidar do seu filho com mais qualidade. E da paternidade, a gente fala, né, o pai muitas vezes se isenta, né, de algumas responsabilidades e pai não ajuda a mãe. Pai faz o papel de pai, e aí a figura paterna, né, não precisa necessariamente ser o homem. Mas precisa dessa ajuda porque quando a gente tem mãe, pai, a mãe, o filho e o pai, nessa tríade, né, de relação mesmo. A mãe, ela tem mais condições para poder auxiliar o filho no seu desenvolvimento. E aí o pai vai participando também. Então, por isso que é tão importante ter essa cooperação familiar para o desenvolvimento da criança. Então, o primeiro ponto é esse, né? Então, os cuidadores cuidarem da saúde mental, cuidar de quem cuida, né? E aí a gente vai para a parte da criança. Muitas vezes, só tomar uma água que eu falo bastante. Tem um autor que chama Daniel Siegel. Ele é muito bom, ele é um neuropediatra, ou ele é só um neurocientista, eu acho. Não sei se ele chega a ser neuropediatra, né? Acho que é só neuro. Ele tem uma teoria que é da mão fechada, né? Então o que é essa teoria da mão fechada? É pensar no cérebro da criança e do adolescente. O nosso cérebro, de todo ser humano, ele vai se formar por completo em torno dos 25 anos. Quantos anos vocês têm?
17. 19. Então, ainda o cérebro de vocês não tá formado. O que isso quer dizer? Que tem algumas partes do cérebro de vocês que ainda tem capacidade para realizar novas conexões neurais. Então, uma criança, vamos colocar aí de 2 anos, né, que faz bastante birra. Birra, tá? Vou colocar assim entre aspas, porque não é birra. Ela tem, aí o Daniel Siegel, ele traz essa teoria. Então, vamos pensar na mão fechada. Essa parte de baixo, que é o hemisfério inferior, ele é chamado, aí é biológico, tá? Não estou inventando, não é filosofia, isso aqui é ciência, é biologia. Essa parte inferior do nosso cérebro é o reptiliano. O que é essa parte? É aqui onde está o tronco encefálico, então aqui, né, vou mostrar, aqui é o tronco encefálico e aqui tem a amígdala. Então essa amígdala é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções, pelos impulsos, por alguns comportamentos que são inatos, né, do ser humano. E aí quando a gente nasce, todo ser humano, essa parte inferior é a mais desenvolvida, né? Então vamos pensar isso. E a parte superior é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele é responsável pelo processamento das informações e resolução de problemas. E aqui essa parte não é tão desenvolvida na criança. Então o que acontece? Quando a criança ela quer alguma coisa e aí ela faz a famosa birra, o que está ativado naquele momento no cérebro dela? A parte inferior, que é a amígdala, que é a parte das emoções, que é o choro, que é o desespero, porque ela não está nem pensando. E muitas vezes o adulto, ele tem a esperança, não vou nem dizer a esperança, mas ele acha que a criança ela vai resolver aquele problema igual um adulto resolve, e não, né? Porque ela não tem ainda conexões suficientes para resolver aquele problema. Então, qual que é o papel do adulto? Que aí o adulto, bem, né, estando bem consigo, tendo paciência, porque tem que ter muita paciência para ser pai e mãe, né? Não é tão fácil, é muita responsabilidade. Então, por isso que é tão importante o cuidador se cuidar. Porque aí, o cuidador, então vamos pensar, o cérebro da criança está super ativado aqui. Aqui, o hormônio cortisol elevado, isso impede que a criança ela faça novas conexões neurais. Então esquece, ela vai ficar com as emoções super ativadas. O adulto que já tem o cérebro mais formado, conexões da parte de processamento do córtex pré-frontal mais formado, ele é preparado, né, pelo seu histórico, para lidar com aquela situação de uma outra forma, para olhar novas formas de resolver aquilo. A criança não, ela vai chorar. Então, mas o que eu faço? Antigamente, e até hoje, às vezes tem algumas recomendações, deixa chorar. Meu, você não está ensinando nada pro seu filho se você deixar ele chorar. Nada. Você não está ensinando seu filho a resolver um problema, você não está ensinando seu filho a regular as emoções dele, você não está ensinando nada. Não é para deixar o filho chorando. Antigamente tinha essa recomendação. O que é para fazer então? É para conectar a parte reptiliana do seu filho com a sua parte reptiliana. Como é que você faz isso? Pelo afeto. Então a criança tá chorando, abraça a criança. A criança mesmo chorando, ela começa a se bater e aí você vai lá, abraça a criança chorando, começa a se bater, não quer abraçar. Aposta uma corrida com a criança para ela mudar o estado mental dela. A criança ela precisa mudar o estado mental dela. Então, pelo afeto, pela atividade física, vamos dizer assim, para você conseguir conectar com as emoções, então emoção é emoção, para aí sim, a hora que ela se acalmar, então você acolhe a criança, não deixa ela chorar, e aí ela se acalma, e aí sim você consegue fazer acordos com a criança. Então, filho, a mãe tem isso para comprar, vai sobrar R$5. Em vez de você comprar esse doce de R$10, eu tenho 5. Então escolhe entre os doces qual que você vai querer, e deixar a criança também pensar sobre aquilo, para ela ter pensamentos para começar a conectar, a começar a ter novas ligações neurais. Então, voltar à pergunta, muitas vezes, na hora que a criança estiver calma, para a criança, como que a gente vai resolver isso? Qual é o acordo que a gente vai ter? Beleza, eu tenho que comprar isso, e eu tenho tantos reais, vai sobrar tanto. Você quer esse doce, mas esse não dá.
Qual que a gente vai comprar? E deixar a criança também pensar em resolver aquele problema. Ou às vezes tem alguma situação, olha, não dá pra ser assim, como que a gente vai resolver? Qual que é a sua solução? Qual é o acordo que a gente vai fazer? Então é fazer, quando a criança estiver calma, é fazer a criança resolver seus problemas. E tem muito, também uma outra coisa que a gente vê muito, o cantinho do pensamento, da calma. Não façam isso também não. Por quê? Você está ensinando seu filho que no momento que ele tem, quando ele vai ficar adulto, de resolver um problema, ele vai precisar de um tempo para pensar. E, gente, na vida real, você tem tempo para pensar quando você tem um problema na tua casa? Você não tem que responder muitas vezes na hora e pensar na hora? Então, você ensinar seu filho a resolver o problema e ajudar ele a ter novas conexões neurais é fazer com que ele seja um adulto mais funcional, para que quando ele estiver enfrentando um problema na vida dele, ele saiba responder aquilo e saiba se comportar na hora que aquilo acontece. Né? E não, só um minutinho que eu vou ali no meu cantinho de pensamento, tá calma, e aí eu já volto. Me dá 5 minutinhos. E não é assim, né? A vida real não é assim. E é isso, essa estimulação para o cérebro da criança ela se formar é desde muito novinho. Uma outra coisa também, né, de saúde mental de criança e adolescente. É que a gente fala adolescente, mas na verdade a saúde mental ela começa desde criança. Aí quando chega adolescente, quando tem os desafios que é a mudança corporal, mudança de relacionamento, essas questões, a criança, o adolescente ele já tá mais saudável para poder lidar de uma forma um pouco melhor com isso. Então por isso que acho que é 90%, se eu não me engano, 90% do cérebro ele se forma nos primeiros 1000 dias do ser humano. 1000 dias dá acho que uns 2 anos, se eu não me engano. São 2 anos. Então assim, essa fase do zero, quando a criança nasce até os 2 anos, é o que vai determinar muitas coisas do seu filho. É o que vai determinar a personalidade, como o seu filho lida com o mundo, com as pessoas, com ele mesmo. Então, até os 2 anos, a mãe e o pai, os cuidadores, eles atuam para realmente formar um ser humano ali. É determinante esses 1000 dias. E também aí uma terceira parte, vamos dizer assim, do cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes é o adulto, sempre o adulto, né, que vai ser o exemplo, ensinar a criança a nomear seus sentimentos, desde muito novinho. Então o Samuel, que é meu filho, tem 4 meses e meio. Desde quando ele estava na minha barriga, às vezes ele soluçava, filho, você tá soluçando, que né, nenê soluça, filho, você tá soluçando. Ou, né, e não é uma emoção, mas quando ele nasceu, ele chorava de fome. Filho, você tá com fome. Ele não entendia, né, eu achava que ele não entendia, a gente acha que a criança não entende nada. Mas desde o começo, você vai nomeando os sentimentos pra criança. Então, olha, você tá sorrindo porque você tá feliz. Você tá chorando porque você tá triste. Tristeza faz parte, você não é triste, você está triste nesse momento e vai passar. Então, assim, fazer essa nomeação de sentimentos para a criança ela é muito importante, porque é isso também que vai ser a base para a criança ser saudável emocionalmente. Então, ela saber que ela... Por que, né? Eu falo isso. Eu tenho ali os atendimentos... Eu atendo clínica ali infantil na faculdade, tá? Então, tem ali na Unifil. E eu atendo crianças que não sabem... Para ela, tudo tá bom. Ela tá triste, tá bem. Ela tá feliz, tá bem. Ela tá com raiva, tá bem. Ela não sabe nomear sentimentos. Ela não sabe quando ela tá triste. Ela não sabe quando que ela tá feliz. Ela não sabe quando ela tá com raiva. Então essa nomeação dos sentimentos, quem faz pra criança é o adulto, né? Então a gente precisa estimular essas crianças a saberem o momento que elas não estão bem, o momento que elas estão, para não cair numa situação de se julgar aquilo, né? Eu sou ansiosa, eu sou depressivo. Não, você está depressiva, você está ansiosa e vai passar, né? Aí cada caso é um caso, mas da criança é triste, feliz, tem as emoções. Então, assim, é o adulto. Então, pensando na saúde mental de criança e adolescente, a gente tem que pensar. Então, né, só para retomar. Os cuidadores se cuidarem, porque senão não adianta nada.
lembrar que criança não é para deixar chorando, não é para deixar sofrendo, vamos dizer assim, é para acolher, é para ter afeto, porque é por meio do afeto, dos 5 sentidos, contato, fala, cheiro, que ela vai se desenvolvendo. Então, acolher, afeto, para ela poder criar novas conexões neurais e nomear os sentimentos para as crianças. E aí o adolescente, ele consequentemente, ele vai saber lidar, que vem, né? Eu já fui adolescente, todo mundo já foi adolescente aqui, a gente lida com muitas coisas. E aí a gente tem uma adolescência mais saudável, né? E, consequentemente, um adulto mais funcional aí pra ele e pra sociedade também, que é isso que a gente espera, né? Quando a gente tem isso. Com certeza. Então é isso, muito obrigada. Foi uma honra aqui usar o nosso espaço para falar de um assunto tão importante. Foi um prazer. Muito obrigada, aprendi muito. Colaborou bastante. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada mesmo. Então é isso, gente. Fique atento nas nossas redes sociais, @Instituto Adamar. E fique esperto para não perder os próximos capítulos dessa novela, Viver Comunidade. Tchau.